Boa noite, parece que estamos ao vivo. 28, 29 agora, almas na live, 21 likes. Muito obrigado pelos likes. Parece sim que estamos ao vivo. Boa noite. A Mara Conholato. Boa noite, Mara. Se estamos ao vivo, dê um positivo aí, um ok. Acho que estamos sim. Deve estar tudo bem com o som. Muito bem, pessoal, estamos aqui de novo para falar sobre a Revolução Globalista. Boa noite, Alessandra Albuquerque, França. Boa noite, DR, Doutor Feize. Boa noite, Bruno França. Boa noite, Rubik. Boa noite, John Robson. Boa noite. Ok, obrigado, Mara, muito obrigado. Boa noite, Luiz Cláudio. Boa noite, Edson Lidel. Boa noite, Evanei Ferreira. Boa noite, Antônio Freitas Galvão. Antônio Freitas Galvão, acho que foi o primeiro membro, a primeira alma generosa a tornar-se membro do canal. Muito obrigado pela tua presença, Antônio Freitas. Espero que daqui a pouco chegue também a nossa querida Ofélia e a dona Lucimar, que está por aí. Estavam fazendo um cafezinho para o seu esposo. E agora deve estar de boa, já se preparando para a live, certamente. Muito bem. Eustáquio Gonçalves também está no pedaço. Seja bem-vindo, Eustáquio. Boa noite. Leonardo Castro também, membro do canal. Boa noite. Um aviso aos amigos. Vamos falar de novo sobre a Revolução Globalista. Bem, acontece que isso já está virando um curso. Um curso. Então, para aqueles que querem acompanhar o curso inteiro, sugiro o seguinte, que vão ao canal Manual da Filosofia Professor Belei. Por quê? Porque este canal é um canal só dos cursos que eu dou, os cursos de filosofia, de história, como esse, por exemplo, que é mais de história do que qualquer outra coisa, mas enfim... Lá está tudo organizadinho, você pode acompanhar todo o curso, desde o primeiro até o último, sem ter que garimpar muito, porque neste canal, boa noite, dona Lucimar Neiver, muito boa noite, porque nesse canal as coisas estão misturadas. Esse aqui é o nosso ganha-pão, é um canal de notícias, basicamente notícias de geopolítica. Curso, que é uma coisa que poucos se interessam, estão aqui no meio também, mas para evitar essa confusão, então eu criei um canal chamado Manual da Filosofia Professor Belei. Manual da Filosofia Professor Belei. E lá é só curso, não tem notícias, quer dizer, tem história, mas não é a notícia do dia. Então quem quiser, aconselho que vá àquele canal, inscreva-se no canal para assistir lá o curso desde o começo, a quem interessar possa. Tenho lá também uma introdução à filosofia antiga, começando com Platão. Tenho também uma introdução à filosofia moderna, tudo em andamento, nada está concluído, mas tem muito material filosófico lá. Então esse era o primeiro aviso que eu queria dar. O segundo aviso é o seguinte, não é um aviso, mas um agradecimento. Quero agradecer de público aqui a generosidade do youtuber Mauro Fagundes. Pois é, ontem eu achei estranho o número de inscritos no canal. O canal estava patinando aí há 15 dias sem inscrições novas. Um ou outro de vez em quando arriscava-se cair no canal do professor Belei. Mas de ontem para cá deu um salto. Nós tivemos ontem, só no dia de ontem, 1.100 e alguma coisa de inscritos, novos inscritos. Pensei comigo, isso não é. Pensei aqui com o meu botão, pensei junto com esse botão e chegamos à seguinte conclusão: peraí, tem alguma coisa errada. Não é possível, as coisas não são assim. Papai Noel não existe. Minha esposa depois me alertou, olha, já sei por que teve tantos inscritos, eu estava agora
ela estava no Twitter e viu lá uma postagem, se não me engano, do Mauro Fagundes, indicando vários canais de direita, mas esse aqui também. Então foi por isso, Mauro Fagundes tem muito prestígio, indicou o canal e de lá vieram muitos novos inscritos. Então, quero em primeiro lugar agradecer de coração ao Mauro Fagundes, obrigado pela força, irmão. E quero dar também as boas-vindas aos novos inscritos que chegaram aí por indicação do Maurão. Como diz aqui a Denise Santana, Mauro é 1 bilhão ou alguma coisa assim. Eu estava entendendo errado, eu vi assim rapidamente, Mauro é tudo. Ia fazer uma brincadeirinha aqui, mas não. Ainda bem que enxerguei a tempo. Mauro é 1 trilhão, alguma coisa assim. Muito obrigado, Mauro Fagundes. Um abraço, irmão. Bem, então vamos falar um pouco. Ontem nós terminamos falando sobre, só fazendo uma alusão rapidamente ao globalismo no atual momento. Atual momento não quero dizer hoje especificamente, mas quando chega ao terceiro mundo de modo fulminante, lá pelos anos 80, começo dos anos 80, com as chamadas reformas macroeconômicas. Pois é, nós levávamos esses termos de boa na época, porque eu sou da época. Eu me lembro muito bem do fim do regime militar, os últimos meses de João Batista Figueiredo na presidência e minha avó dizendo para mim, nós sentiremos saudade dos militares. Isso na saída de um mercado em Curitiba, minha avó foi fazer umas compras, eu estava com ela e depois com as sacolinhas na mão, sacolinhas não, na época era um saco de papel mesmo, com os sacos na mão, minha avó falou, nós vamos sentir saudade dos militares. Ela estava se referindo ao aumento do custo de vida. Isso foi em 1983, se não me engano. Muito bem. Então, por essa época, nós já ouvíamos muito esse termo. É preciso uma reforma macroeconômica. A reforma macroeconômica, para todos os efeitos, era muito simples. Era uma renegociação das dívidas de todos os países pobres ou em desenvolvimento com o FMI, simples assim. Bem, esse tema está congelado, nós voltaremos a ele, não é isso que eu quero falar hoje. Fica ali, na geladeirinha, congelado, mas depois nós o retiraremos para um retorno a esse tema. Só que, enquanto nos países pobres e em desenvolvimento acontecia o apertar do cinto do FMI, ou seja, digamos assim, uma forma de endividar as nações que poderiam eventualmente um dia no futuro se equipararem às nações desenvolvidas por conta de suas riquezas. É bom lembrar que no começo dos anos 70 o dólar já não era mais atrelado ao ouro, surgiu, portanto, uma economia fictícia, regulada lá pelos fazedores de dinheiro, as moedas nacionais despencaram, perderam valor em relação ao dólar, todo mundo se endividou, teve que fazer mais empréstimos e mais empréstimos, e aí aconteceu exatamente isso. Os países que estavam em desenvolvimento pararam, simplesmente estacionaram, tornando-se meras colônias. Foi uma espécie de ataque aos países pobres por parte dos fazedores de dinheiro. Mas, por outro lado, os países ricos também não ficaram isentos. Nações poderosas como nações europeias, como os Estados Unidos, como o Japão, todos eles passaram também por seus problemas. Mas nesses países já desenvolvidos, a nova ordem mundial concentrou-se em outra frente, na frente cultural propriamente dita, ou melhor,
na frente anticultural. Isso também vamos deixar no momento na geladeira para voltarmos a esse tema futuramente, logo mais. Mas então são esses dois processos aqui do contemporâneos que atingiram tanto as nações desenvolvidas quanto as pobres, pela nova ordem mundial. Mas hoje nós vamos falar especificamente dos pilares onde se assenta essa nova ordem mundial, para depois, quando nós voltarmos nesse assunto, que tenhamos mais clareza do porquê nós tomamos certos rumos. Nós, eu digo, Brasil, países pobres, os países ricos também, a ponto de chegarmos aí hoje num mundo num ocidente praticamente em ruínas. Então, vamos começar pela primeira base onde se assenta o globalismo. O que é global por essência? Bem, para não ir direto ao assunto, vamos lembrar mais ou menos como era a vida no século XIX, até, digamos assim, os anos 70 do século XIX. Não havia o rádio, não havia o telefone e não havia o rádio. Haviam já alguns trenzinhos a vapor que andavam muito lentamente, algo como 25, 30, até 40 km por hora em alguns casos, mas de alta tecnologia era o que tinha. O resto era cavalo, burro, vaca, boi e assim por diante. Havia lá o trem, a estrada de ferro, o cavalo de ferro e mais nada. Não havia o telefone e não havia o rádio. Sim, havia a prensa, havia a imprensa também. Mas tudo isso reduzido dentro de um círculo muito particular, que era o círculo das nações. Muito obrigado ao Ricardo Faron. Boa noite, professor. Faça uma live com o Mauro Fagundes. Estamos abertos aqui. A hora que o Mauro Fagundes quiser me contactar, eu estou aqui, tranquilo. Grande abraço, Ricardo. Podemos fazer sim. Bom, Solange Morrone também está no pedaço. Olá, Solange, seja bem-vinda, querida amiga. Um grande beijo no teu coração. Na última live eu confundia o teu horário, achei que você estava adiantado. Você está atrasado, então você está mais cedo aí. Acho que para ti ainda é boa tarde, se não me engano. Beijo no teu coração, Solange, seja bem-vinda. E a nossa querida amiga, a dona Ofélia Monteiro, também está no pedaço. Estava aguardando a dona Ofélia. Seja bem-vinda, Ofélia. Beijo no teu coração. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que até o século XIX, aí por volta de 1870, as coisas eram absolutamente, digamos assim, o mundo era uma tranquilidade, para ser mais objetivo. As guerras existiam, claro, mas não eram guerras que afetavam a vida de todo mundo. Guerras localizadas afetavam algumas regiões, porém, em outras partes, não muito distantes, pessoas sequer ouviam falar de guerras, pela precariedade da informação. Havia informação, mas vejam, a informação muito restrita à área do alcance mecânico dessas informações. Enquanto ainda não havia o rádio, havia o telégrafo, mas também era muito complicado para a informação detalhada dos fatos, a informação levava muito tempo a chegar de um pequeno espaço até outro, a superar um espaço pequeno para atingir outro, e assim por diante. Imagine um momento em que tudo era basicamente por carta, por mensageiros. Então,
uma ação, um ato histórico acontecido numa parte da Europa, demorava meses para chegar em outra parte da Europa. Quando chegava? Claro, quando as coisas eram mais, digamos assim, importantes, as notícias acabavam chegando, sim, mas nem todas. Então vivia-se dentro da Europa, dentro de qualquer país europeu, qualquer região europeia, vivia-se uma vida absolutamente bucólica, como se o mundo fosse somente aquele círculo onde a pessoa pudesse atravessar durante uma vida. Então, imaginem, por exemplo, o deslocamento de uma pessoa sem carro, sem trem, sem avião, só podendo contar com o burrinho, o cavalo, o barco ou a pé. Então o sujeito fazia uma viagem, para fazer uma viagem de 100, 200 quilômetros, levava 2, 3 dias. É claro que as pessoas não faziam isso constantemente. O sujeito ia no máximo, fazia incursões de no máximo 30 quilômetros, 40 quilômetros. 40 quilômetros ida e volta dá 80. Então a circulação das pessoas era absurdamente menor. Nós não fazemos ideia. Os caminhos, as ruas, as veredas eram praticamente desertas, se compararmos a hoje. Então, como imaginar uma rede de comunicações numa época assim? Impossível, claro, impossível. Como imaginar, por exemplo, uma rede de divulgação cultural? Também impossível. Eu me lembro, tem um filósofo chamado Walter Benjamin, que faz um estudo sobre a influência do barroco nas artes. Ele diz o seguinte, fazendo uma alusão à invenção da prensa, ele diz, bem, ali depois que alguém Gutenberg inventou uma forma de imprimir a notícia diária numa folha de papel, a notícia passou a circular rapidamente. Sim, é verdade. Passou a circular rápida e diariamente, porém dentro de um espaço muito reduzido, o espaço de uma vila, de uma cidade, enfim, não mais do que uma cidade e suas vilazinhas próximas. Começou ali o jornalismo, claro, porque era possível passar a notícia rapidamente, uma vez que colocada num papel, numa prensa, e também não só rapidamente, como para muitas pessoas. Então, por exemplo, o sujeito que estava lá num andaime pintando uma casa, caiu, a tábua quebrou de podre, o cara caiu e morreu. No outro dia todo mundo estava sabendo. Foi a primeira vez que a notícia se espalhou dessa forma rápida e diariamente. Só que ainda assim restrita àquela circunferência da cidade, ou da vila, ou do bairro. Não mais do que isso, porque fazer com que a notícia de que um pedreiro caiu do telhado saísse de Roma a Florença, bem, enquanto na chegada da notícia a Florença, o morto já estava no 7º dia, já estava sendo celebrada a missa do 7º dia. Então não havia possibilidade de uma rede de comunicação, não foi possível fazer uma rede de comunicação até finais do século XIX. Mas havia uma rede de comunicação, sim, uma rede global que independia dessas questões, que era a rede do comércio, a rede comercial. Enquanto o forte das nações dava-se justamente pelas condições tecnológicas, as grandes navegações romperam com isso. Por exemplo, era quase impossível para um comerciante, voltando aqui o exemplo, era quase impossível para um comerciante vender seus produtos diariamente, um comerciante de Roma, para um consumidor de Florença. Isso não acontecia. Mas acontecia sim, e era bem comum, um comerciante de Roma comprar os seus produtos de um produtor de ervas na Índia, por causa das grandes navegações.
No começo do século XVII, por exemplo, surge, sob o escudo imperial da Inglaterra, a Companhia das Índias, a Companhia das Índias Orientais. Bem, isso também fortaleceu a globalização, ou seja, a possibilidade de comércios de continentes, entre continentes, o que era quase impensável 1000 anos antes, por exemplo. Então, ali havia uma possibilidade de romper, de transpor interesses regionais ou transpor nacionalidades. Por quê? Porque uma vez sendo possível atingir via marítima outros continentes, abria-se uma nova possibilidade de comércio. Bem, eu lembrei da Companhia das Índias por conta do poder dos comerciantes ingleses ligados, por sua vez, aos comerciantes holandeses, que por sua vez estavam ligados aos banqueiros de Frankfurt. Aliás, os banqueiros de Frankfurt já tinham seus agentes na Inglaterra, ou melhor, na Holanda e posteriormente também na Inglaterra, como eu lembrei no primeiro vídeo, o caso dos Rothschild. Esses comerciantes muito fortes na Inglaterra acabaram sim influenciando o comércio global. E começou ali, justamente ali no começo do século XVII, um comércio global, ou melhor, uma atividade global. E isso, por si só, criou essa mentalidade de um mundo sem fronteiras. Para quem? Para os comerciantes, para os grandes comerciantes, evidentemente. Para esses já era possível pensar num mundo sem fronteiras, porque era real para eles. O sujeito podia negociar as suas peles com alguém na Ásia e da Ásia trazer produtos para vender no mercado europeu. E sem falar que já havia esse intercâmbio entre a Europa e o Novo Mundo, a América do Norte, a América Central e a América do Sul, de onde muita riqueza saía em direção à Europa. Muito bem, então nós tínhamos por um lado um mundo absolutamente bucólico, todo ele nacionalizado, embora não estou falando aqui de países propriamente, mas a questão do nacionalismo aqui pode ser também levada ao nível de uma pequena região, onde as pessoas se identificavam com alguns símbolos ali muito próprios, porque também não havia a prática, não era comum que as pessoas atravessassem o limite das suas condições físicas para se aventurar em outros lugares, salvo, evidentemente, os tais salteadores, muito comuns na Inglaterra, de onde vem a lenda de Robin Hood, isso desde a Idade Média e assim por diante. Mas, a rigor, era uma vida um tanto quanto monótona. O sujeito nascia numa determinada região e morria naquela determinada região. Andava durante a vida toda um percurso que muitas vezes nós fazemos em 2 horas. O sujeito pega um avião do Paraná e 2 horas depois está em um estado longínquo. Em 2 horas hoje nós fazemos o percurso que um agricultor ou que um operário no começo do século XVII fazia durante a vida. Então era outro mundo completamente diferente. Mas a experiência do globalismo já estava dada de algum modo, por conta do comércio. Do comércio a uma outra estrutura global passa-se digamos assim, um pequeno tempo, um pequeno período. Imaginem que quando chega o rádio e o telefone, há uma grande revolução no mundo. As pessoas passam a se comunicar muito mais rapidamente. Por telefone é possível falar
com alguém em outro município, em outro estado, em outro país, sem a necessidade da carta, que por sua vez envolveria um mensageiro. Isso é uma revolução inimaginável para a época. E do rádio também poderia-se ouvir imediatamente coisas que aconteceram em locais bastante distantes. Tudo isso cria uma nova expectativa que, por sua vez, também subverte ou vai além das dificuldades, dos obstáculos que haviam, dos obstáculos regionais antes dessas invenções. Bem, acontece que logo em seguida, no começo do século XX, uma grande guerra cria, por conta dessa facilidade que já existe na comunicação, um temor muito grande por parte das nações envolvidas em guerra com a informação, porque não se tratava, a Primeira Guerra Mundial tem essa característica, ela é diferente de todas as outras que aconteceram, onde a informação passa a ser um fator diferente, novo. Ela passa a ser quase que imediata, principalmente em comparação com guerras mais antigas. E aí, entende-se que para haver um certo controle, para haver uma certa segurança, em termos de estratégia, segredo durante as guerras, era preciso haver um controle da informação. Quando se pensa no controle da informação, já se está de algum modo trabalhando com a perspectiva de uma estrutura supranacional, ou seja, de uma estrutura global. Só que não se conhece muito bem e não se tem ainda muitos recursos para usá-la, mas sabe-se que é preciso criar uma certa quantidade de leis, ou melhor, de fatores que inibam a informação sem critério, ou qualquer informação, ou toda e qualquer informação. Estamos falando basicamente de censura. A Primeira Guerra Mundial, um fator aí que poucos trabalham ou consideram, ela traz também na sua dinâmica a necessidade do controle da informação, ou seja, a censura. Mas, ao mesmo tempo, já dá, digamos assim, já oferece para os donos do mundo, principalmente, algo em potencial a ser explorado. É melhor, é mais eficiente censurar ou fazer com que todos falem a mesma coisa? Certamente, muitos sociólogos, psicólogos, filósofos pensaram nisso no começo do século XX. A informação pode ser dada no século XX, o começo do século XX traz essa novidade, de forma rápida e sem muito critério. Pode-se dizer o que está acontecendo num lugar e outro saber em outro lugar distante no mesmo momento ou pouco tempo depois. Isso é preocupante, claro, por conta das informações sigilosas que não poderiam vazar. Mas, ao mesmo tempo, dá a perspectiva de que, uma vez que a informação desenvolva-se mais tecnologicamente falando, é preciso que haja um controle maior sobre ela. Só que a informação depende de quem dá, então é preciso imediatamente pensar não na informação, mas nas pessoas que informam. Bem, aí surge outro problema: como controlar o pensamento? Porque o informante geralmente agrega à informação uma crítica, ou uma visão, ou oferece um material para discussão de ideias. E aí surge o problema, sim, como controlar as ideias? Pois é. Vejam, isso hoje é fácil de pensar, mas no começo do século XX não era tão fácil. Existia informação? Sim, existia. Desde a criação da prensa, a invenção da prensa,
e depois o salto que ela dá com o surgimento do telefone e do rádio, a informação não só existe, como aumenta exponencialmente, aumenta de quantidade e qualidade, vamos dizer assim. Então, o que fazer? Como dominar tudo isso? Impossível, porque se cada cidade, cada região, cada bairro tem uma informação específica, como fazer com que toda a informação específica entre num determinado molde? Impossível. Mas mais ainda, pior do que isso, as pessoas são diferentes, têm crenças diferentes, têm opiniões diferentes, têm visão de mundo diferentes. Será que é possível que cada um possa se expressar livremente? Bem, aí é o problema de como onde encontrar um denominador comum. Como fazer com que a informação passada por um mouro, por exemplo, por um islâmico, por exemplo, seja compreendida e aceita por um cristão? Isso é um problema da comunicação. A comunicação pode trazer, além da informação, mais discórdia ainda, ou mais divisão. Então tudo isso preocupa, evidentemente, a inteligência europeia em fazer com que, de algum modo, a informação entre dentro de um controle. E aí, bem, seria muito fácil se a informação, principalmente a questão das ideias, a propagação das ideias, fosse mais ou menos igual. Vou tentar explicar. Uma informação em alemão pode ser bastante diferente de uma informação em francês. Não só porque o alemão tem um modo de vida diferente do francês, como são línguas diferentes. Bem, mas e se os dois disserem a mesma coisa? A forma de narrar é uma característica de cada um. Imaginem lá o sujeito caindo do 10º andar. Um alemão narrando aquela notícia e um francês narrando a mesma notícia. Certamente não será a mesma coisa. A diferença estará não só na língua, como na forma, na cultura, na maneira de ver, de encarar um fato. Todo fato tem peculiaridades que não são necessariamente iguais àqueles que veem. Duas pessoas podem descrever o mesmo fato de modo diferente. Esse era o problema da informação, como torná-la homogênea, fazendo com que qualquer fato fosse narrado de uma única forma. Então surge o controle da informação por esse aspecto, pelo aspecto cultural. É preciso fazer com que as pessoas tenham sentimentos e percepções iguais. Bem, a solução ainda não é dada, apenas aponta-se um caminho. Como fazer com que todo mundo tenha uma única percepção de um fato? Se nós encontrarmos um jeito para que as pessoas tenham uma percepção só, a informação também já estará sob controle. Portanto, é preciso criar esse mecanismo. É preciso criar uma forma de mexer na sensibilidade humana. E isso, claro, vai muito além da manipulação da notícia, vai muito além da censura. Isso é preciso mexer nas estruturas culturais, na estrutura cultural herdada da família, a cultura religiosa e assim por diante. Mas nada ainda se soluciona naquele momento. Bem, uma outra forma encontrada para superar, para transcender as fronteiras nacionais e as barreiras culturais é pensada na forma da religião. Como criar uma única crença? Porque, vejam, se a ideia era mexer na sensibilidade, era preciso mexer essencialmente na religião, para encontrar uma religião única, capaz de fazer com que todo mundo pensasse de um modo, visse a coisa de um modo e tivesse a mesma sensibilidade. Quando todos tivessem a mesma sensibilidade, teriam finalmente a mesma interpretação para um fato.
Então vai se investigando aos poucos como uma forma de criar uma única religião. Porque na mesma questão da informação, a religião traz também esses elementos de diferenças. Por exemplo, um católico não pensa como um muçulmano, e um muçulmano não pensa como um judeu. Como fazer com que um católico e um muçulmano acreditem em uma única religião ou sigam uma única religião? Eu não estou falando de um único Deus, estou falando de uma doutrina, uma única doutrina. Impossível. Impossível porque são essências diferentes, são fundamentos diferentes, são crenças diferentes. As diferenças são muito grandes, evidentemente. Só um exemplo, para um cristão, por exemplo, é algo ruim, é errado, é ilegal, é imoral e é contra a lei natural, um senhor de idade, um velho, casar com uma criança de 6, 7 anos. Para um muçulmano é normal. Então, só esse aspecto já nos dá uma ideia de como seria, de que o projeto da criação de uma religião seria basicamente impossível. Porém, não foi deixado de lado, continuou ali em stand-by, como também a questão da censura. Mas eram necessário, para os globalistas, evidentemente, era necessário encontrar uma solução para isso, para que fossem também os pilares como era o comércio. Vejam, o comércio dava o exemplo. O comércio podia facilmente romper fronteiras sem nenhum problema moral, sem nenhum problema religioso. Um católico, um cristão, poderia fazer uma sandália e vendê-la para um muçulmano do outro lado do mundo, sem nenhum problema. O comércio não comportava esse tipo de problema. O cristão, completamente diferente do muçulmano, pode se acertar muito bem na área comercial. Então já estava dado ali também outro aspecto do globalismo. Ele poderia, tal como na questão comercial, levado a outras áreas, fazer com que tudo ficasse mais ou menos homogêneo e igual, sem problemas de consciência nem nada disso. Bem, a solução evidentemente não foi fácil e ainda não foi encontrada, mas está evidentemente em perspectiva. E um outro pilar também muito importante, que suprimiria as fronteiras, ou melhor, que poderia naturalmente suprimir as fronteiras nacionais, regionais, culturais, seria aquilo que praticamente deu a condição para o ser humano superar a natureza, o medo. Bom, isso é um filósofo que fala, o filósofo Nietzsche, que diz que uma das suas teorias foi por causa do medo que o ser humano sobreviveu, o ser humano como um animal fraco, sobreviveu num meio ambiente inóspito. Foi por causa do medo que ele mudou a maneira de deitar dos outros animais. Ele primeiro passou para as árvores, das cavernas foi para as árvores, e das árvores para casas, por causa do medo. Bem, isso é uma teoria filosófica. Mas o medo, para todos os efeitos, pode sim fazer com que o controle social seja mais efetivo. E o medo o medo não é, digamos assim, regulado por uma fronteira, por uma cultura, por uma bandeira, ou seja lá pelo que for. Ele é basicamente universal. Então era preciso encontrar também uma forma de criar um medo universal. Isso também foi deixado na geladeira. Bem, com o passar dos anos, as coisas se tornaram um pouco mais fáceis, principalmente para resolver esses problemas pendentes. Por exemplo, o caso da censura. Quando surge a televisão, estava praticamente resolvido o problema da censura. É possível, sim, exercer uma censura sutil, sem que ninguém perceba. De que forma? Fazendo com que as pessoas consumam o mesmo produto dia e noite sem parar. E foi o que a televisão fez.
No começo haviam as peculiaridades, mas com o passar do tempo as peculiaridades desapareceram. Hoje o sujeito liga uma televisão na Zâmbia, no Suriname, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do planeta, ele estará vendo as mesmas coisas. Os mesmos filmes, os mesmos, as mesmas novelas, as mesmas notícias, as mesmas séries, os mesmos documentários e assim por diante. Mas pior do que isso, de modo sutil, ele está tendo sempre as mesmas interpretações dos fatos. Então a televisão foi uma ferramenta fundamental para resolver o problema da censura, para resolver o objetivo ou o plano de criar uma mentalidade única, uma sensibilidade única, uma forma única de interpretar fatos, de pensar, de anular as inteligências divergentes e assim por diante. Ainda não chegou à perfeição, mas estamos muito próximos disso. Porque vejam, nós aqui, o professor Olavo dizia isso já no começo aí, que eu me lembre, no começo dos anos 2000, ele dizia, nós temos que furar essa barreira, nós temos que furar a hegemonia cultural da esquerda. Bem, o que ele estava se referindo, grosso modo falando? A isso, a esse monopólio da informação. Mas o monopólio da informação não é apenas os órgãos oficiais autorizados a dar informação, mas é também a falta de diversidade no modo de passar a informação. Todos passam a mesma informação, com a mesma descrição do fato e com o mesmo juízo, quando há. Ou melhor, nós temos apenas um único canal de acesso à informação a partir da televisão. É tudo a mesma coisa, para falar de modo resumido. E aí, como pensar diferente dentro dessa estrutura toda, que é global? Quase que impossível. São sempre uns poucos que pensam um pouco além daquilo que está sendo passado de modo hegemônico pela rede de informações. E ainda mais grave, com o surgimento e depois o progresso, vamos dizer assim, da televisão, além da informação, as formas, os mecanismos hipnóticos através dos quais a população não apenas tem somente uma informação, mas tem também uma forma de distração, uma forma de alienação ou de hipnotismo. Os mesmos, digamos assim, as mesmas atrações, os mesmos divertimentos, enfim, tudo que serve, tudo que não é essencial, mas que serve para distrair. E aí, claro, com o tempo, aquilo se torna uma indústria poderosa e acaba substituindo até mesmo aquela informação que era passada sem crítica e de modo também hegemônico. Então aí o quadro fica perfeito. Nós temos, a partir da evolução das redes de comunicação, um número cada vez maior de pessoas completamente distraídas pela máquina, ou seja, completamente fora da realidade, sem aquela percepção do real e também, evidentemente, sem nenhum acesso ao contraditório, ou seja, uma massificação geral. Claro, nesse meio tempo surge aí a internet e a possibilidade de furar o bloqueio, mas isso ainda comparado ao número de pessoas que se deixa levar, que já está, digamos assim, totalmente hipnotizada pela máquina, é ainda muito pequeno, salvo em alguns casos. Como aqui no Brasil, por exemplo, a vitória de Bolsonaro é um exemplo disso. Houve aqui um milagre, algo que fugiu do controle, mas isso não é comum. São fatos isolados, por isso que eu particularmente chamo de milagre.
Seja como for, hoje, da Ásia ao Ocidente, de leste a sul, de norte a sul, leste a oeste do planeta, encontramos o mesmo tipo de ser humano, o ser humano zumbizado pela máquina. Então se resolveu dois problemas, o problema da censura e o problema da forma de ver a vida, o problema da inteligência, o fim da inteligência. E o fim da inteligência começa exatamente quando o monopólio da informação passa a tratar ou a discriminar certos usos de linguagem, certos comportamentos e assim por diante. Vai enfraquecendo a inteligência, a discussão, o combate de ideias vai desaparecendo e, por outro lado, ficam apenas os gritos de torcida, os gritos histéricos das defesas emocionadas, ou seja, a histeria pura. A inteligência desaparece e, ao mesmo tempo em que a inteligência vai sendo suprimida, cresce o emocional, o emotivo, o aspecto emotivo. A razão fica um pouco de lado e a emoção passa a predominar. Tudo passa a ser mais ou menos uma disputa emocional por algo. É a disputa do gosto. Então, a televisão também, a massificação da informação, principalmente na era da televisão, traz isso. O fim da discussão de ideias, a inteligência cada vez mais restrita a pequenos grupos, a pequenos guetos, a pequenas salas secretas e, no geral, a população basicamente lidando com as emoções. O eu gosto, o eu não gosto, mas sem nenhum fundamento, porque, como disse, a prática da discussão, a referência a pensadores, tudo isso vai sumindo. Por quê? Porque não é interesse da máquina da informação divulgar pensadores, pensamentos e assim por diante. Os pensadores vão ficando de lado e cada vez mais restrito a pequenos grupos. E para o povão, então, os animadores de auditório, que na verdade, em termos de uma engenharia social, são, na verdade, instigadores da emoção, só da pura emoção, a ponto de que todo mundo hoje é um pouco histérico. O histérico no sentido de definir o real ou fazer como critério da realidade o seu próprio sentimento. Se eu gosto de uma coisa, a coisa é boa. Se eu não gosto, a coisa é ruim. Esse é o único critério, basicamente, dentro de uma sociedade histérica para definir o que é real. O que é real tem que passar imediatamente pelo meu gosto. E pelo gosto da minha tribo, evidentemente. Então, por exemplo, tudo o que eu gosto é essencialmente bom ou absolutamente bom. E tudo que eu não gosto é absolutamente mal. Claro, são sintomas de uma grande doença, evidentemente. Mas não é o principal. O principal é isso, essa impossibilidade de romper com o império da informação. Então, por exemplo, hoje, quantas pessoas sabem exatamente o que está acontecendo em termos políticos no Brasil e no mundo? Um percentual ínfimo, muito pequeno, quase nenhum. Quando se fala, por exemplo, do poder global, muitos podem até imaginar que exista, mas não fazem a menor ideia de como que funciona, do que significa e assim por diante. Quando se fala, por exemplo, para um pai ou para uma mãe que o seu filho de 5 anos serviu de cobaia para a mudança da cultura, para a mudança de mentalidade, para uma inversão total dos valores, a pessoa fica assustada, nunca ouviu isso. Não, acha que tudo é mais ou menos normal. Então esse é o principal dos fatores. E deu muito certo, está dando muito certo. Então um dos pilares da globalização da informação vem justamente disso, do monopólio da informação. Ele é, por um lado, uma censura e é, por outro lado, um controle, uma transformação da sensibilidade humana. Bem,
Outro problema que tinha sido deixado de lado era a questão de como fazer com que as pessoas acreditassem numa única coisa, como uma forma de religião. Nós temos aqui mais um superchat, se eu não me engano, parece que eu vi aqui um azul, sim. O Filadélfio Lamonier mandou um superchat. Professor, fale sobre este caos de peste negra. Muito obrigado, Filadélfio, obrigado pelo superchat. Se eventualmente... A Maria Beatriz também mandou um superchat. Boa noite, professor. Boa noite, Maria Beatriz. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo superchat. Se eventualmente tivermos mais um, aqui está, Marco Giovanni Resgatando Almas para Jesus, mandou um superchat, acho que lá dos Estados Unidos. Muito obrigado, Marco Giovanni. Deus te abençoe, irmão. Se eventualmente tivermos mais um superchat, eu lerei no final. Porque hoje é um tema um tanto quanto complexo aqui, não quero me perder muito, senão não encontro o fio da meada. Temos agora 633 almas na live, agora 634. Obrigado pelos likes também. Como resolver o problema das religiões? Em primeiro lugar, o problema, a religião, ela é um problema, sim, porque envolve todo uma formação, pelo menos se não espiritual, no mínimo moral, o que implica, claro, na propagação de ideias, de doutrinas, de pensamentos, de crítica e assim por diante, o que já era um problema para os globalistas no começo do século, quanto mais não é agora. Mas o fato é esse, independente do motivo por que as religiões são perigosas, é preciso encontrar uma forma de colocar no mesmo, digamos assim, vou falar de modo figurado, colocar na mesma sala um judeu, um muçulmano, um cristão, um budista, um shintoísta, um macumbeiro, um espírita, uma nova era, um gnóstico e seja lá o que for, todos numa boa na mesma sala. Como fazer isso? Se partirmos só para o lado da crença, da fé, não dá, é impossível. Impossível, por exemplo, fazer com que um cristão comungue das mesmas ideias de um macumbeiro, por exemplo. Não dá, é impossível, não tem como. Mas, como lá no passado os senhores do mundo encontraram uma forma quase que natural de globalismo, vamos dizer assim, que era o comércio, ele é essencialmente global, o seu potencial é global, por que não encontrar esse mesmo princípio dentro, não da religião, mas da crença humana? Né? Se eu encontrar alguma coisa em que todos os homens acreditam, bem, aí está dado o princípio da criação de uma religião mundial. E o que? Qual seria isso? Vamos pensar, por exemplo, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O cristão acredita nisso? Sim. Acredita nesse Deus? Sim, acredita. O judeu também acredita? Sim. Opa, então parece que temos aqui um princípio de religião mundial. Não, porque embora o muçulmano também, o budista não, o shintoísta não, o macumbeiro não, e mesmo o judeu, o cristão e o muçulmano têm formas diferentes formas diferentes de interpretação e de narrativa. Portanto, não tem aí um princípio de religião mundial. Mas então Jesus é o Filho de Deus, ele ressuscitou, ele veio para a terra, andou sobre as águas, curou os coxos, deu vista aos cegos, mandava na natureza, curava leprosos, foi morto, mas disse antes de morrer que ressuscitaria no terceiro dia, ressuscitou, apresentou-se para os seus discípulos, para os seus amigos, depois para uma multidão e finalmente subiu aos céus e disse que mandaria o Espírito Santo. Como que isso não serve como o fundamento para uma religião mundial? Porque ele se apresentou como Deus. É verdade, mas o
muçulmano acredita nisso? Não. O macumbeiro acredita nisso? Não. O budista acredita nisso? Não. Então não dá. Impossível. Impossível encontrar um elemento aí que seja universal, um elemento religioso universal. Impossível. Mas Deus, só Deus, e se falarmos só em Deus? O muçulmano acredita em Deus, o espírita acredita em Deus, o budista, sei lá, acredita no nada, mas vamos dizer que o nada seja Deus, alguma coisa assim. Mas o ateu não. O satanista provavelmente não acredita em Deus, acredita só na força negativa, o mal, Lúcifer e assim por diante. Então também não dá. Nem algo muito genérico, como a simples palavra Deus, serviria como um elemento unificador de todas as religiões. Exceto um. Sim, os globalistas encontraram um que poderia servir como esse elemento unificador das mais diferentes correntes religiosas. Imaginem, por exemplo, Imaginem pessoas numa casa que não se entendem em nada, não se entendem em nenhum aspecto da vida, nem social, nem política, nem religiosa, nem nada, mas moram na mesma casa. Um não faz o que o outro pede, o outro não faz o que um manda e assim por diante. Nunca se entendem, nunca se dão, nunca se acertam, exceto no dia em que alguém diz que a casa está pegando fogo. Todos esses antagônicos que moram dentro da casa certamente sairão para fora da casa para tentar salvá-la. Ali todos estarão unidos em torno de um único elemento que finalmente os colocou, pelo menos, em harmonia nesse aspecto. Foi o que os globalistas inventaram. Se nós não podemos unir as religiões por princípios religiosos, vamos pelo menos unir por princípios ecológicos. Se o mundo estiver acabando, nem cristão, nem budista, nem religioso terá sua casa para morar, certo? O católico vai dizer sim, é verdade. O protestante é a mesma coisa. E aí, se a terra acabar, como é que fica? Fica ruim para todo mundo, né? Fica. Então vamos salvá-la? Vamos. Pois é. Coloque na cabeça de todo ser humano que a Terra está por um fio e todo ser humano pelo menos estará unido. Se não unido, não fará, digamos assim, muita resistência a essa ideia. A ideia de que precisamos salvar o planeta. E ela vem para se estabelecer acima e sobre todas as religiões. Passa, portanto, a ser a terra mais sagrada do que qualquer outra ideia desta ou daquela religião, qualquer outra crença, ou qualquer outra fé, ou qualquer outra doutrina. Esta passa a ser superior a todas as doutrinas particulares. Muito obrigado, Luiz Antônio Borges. Deus te abençoe, irmão. Um abraço. Muito obrigado pelo superchat. Então vejam, acaba-se, portanto, encontrando aí uma forma de unir todos os credos num único que, digamos assim, justifica-se pela urgência. E qual é a urgência? Os peixes estão morrendo afogados, o urso polar está morrendo de frio, enfim, coisas do gênero. Vem aí um cometa, vem aí não sei o que, a Terra está em risco, precisamos salvar a Terra. Nesse momento, esse é o momento em que as pessoas que não se dão de forma alguma dentro de uma casa saem todas para salvá-la. E é exatamente isso que estamos vivendo agora. Com o apoio das maiores lideranças mundiais, está se substituindo o credo particular de cada uma das religiões por uma única adoração, adoração à Mãe Terra. E vem com suas doutrinas, com seus dogmas também, claro, porque, por exemplo, o dogma, por excelência dessa nova religião, a Terra é um ser vivente. A Terra é um ente, a Terra é um Deus, a Mãe Terra é tratada como um Deus. A Terra é um Deus que tem sentimentos, que tem
que tem interesses, que tem preferências. A Terra é um ente que sofre, que chora e assim por diante. Percebem? Esse é o dogma. Esse é o dogma fundamental dessa nova religião que está aí. E aí, qual é o trabalho dos líderes mundiais para mudar o registro desse ou daquele crente? Trabalhar com essa perspectiva. O planeta está morrendo, precisamos salvá-lo. Está morrendo porque é vivo. Se é vivo, tem sentimentos. Se tem sentimentos, é vivo e nos comporta a todos, ele é o nosso Deus e assim deve ser tratado. Foi-se para escanteio todas as outras religiões, foram-se. Porque, vejam, se cada uma das religiões negligenciar este princípio, bem, voltamos à estaca zero. O planeta morrerá e a religião será culpada de ter destruído o planeta. Pois é exatamente isso que vão incutir na cabeça das pessoas. Mas não só das pessoas, dos próprios líderes religiosos, que terão que, à força do pensamento único, aderirem cada vez mais a esses princípios, que são totalmente pagãos, que são totalmente idolátricos e assim por diante. Então nós chegaremos num ponto, e já estamos chegando num ponto, em que Deus definitivamente não só sai da história, não só sai da nossa relação com o transcendente, como passa a ser perigosíssimo. Perigosíssimo porque são ideias que já não se encaixam, são doutrinas e crenças que já não se encaixam no momento em que o planeta precisa ser salvo. Perceberam? E aí está a religião como mais um pilar, porque foi encontrado, portanto, um elemento universal capaz de unir a todos os credos, ao ponto de que aos poucos os credos particulares acabam se tornando coisas do passado. Bem, e o último desses pilares, naturalmente o medo. Porque sem o medo, nenhuma dessas outras estruturas teria algum sentido. O medo de quê? O principal deles, o medo de que teremos que deixar essa vida, infelizmente. Por quê? Porque na medida em que o transcendente sai de cena, na medida em que nós nos desvinculamos do transcendente, da ideia da vida eterna, da fé na vida eterna, tudo passa a ser mais ou menos efêmero, como o aqui e o agora. Cada momento é substituído por outro, porém chegará um tempo em que todos os momentos se encerram e acabou. E aí, o desespero de saber que eu só tenho essa vida. Portanto, se eu só tenho essa vida, eu preciso usá-la da melhor forma possível. Já está incutido aí o princípio de que eu sou responsável pela minha vida, ou seja, a minha vida depende, a salvação da minha vida depende exclusivamente de mim. Como achar um elemento, da mesma forma que era preciso encontrar o elemento universal na religião, é preciso encontrar também no medo. O elemento universal da história do medo, ele passa a ter, digamos assim, uma relação muito estreita com as doutrinas orientais, que chegaram aqui principalmente nos anos 60, principalmente por conta da contracultura, né? Por conta da contracultura que se estabelece no Ocidente. Inclusive os Beatles vão lá para o Oriente, trazem um guru indiano, dentro de uma sociedade conservadora como a inglesa, como a Inglaterra e assim por diante, e ali vai se aprendendo, vai se dando valor, digamos assim, uma atenção muito maior para as práticas de religiões orientais que não tem nada a ver com o cristianismo, que não tem nada a ver com a tradição cultural do Ocidente. E entre esses elementos mais importantes para encontrar o fio
o fio condutor que, digamos assim, unirá todos num único medo, a ideia de que nós precisamos nos encontrar. O homem precisa encontrar-se consigo mesmo. Então, toda a propaganda da nova era que começa a ser divulgada no Ocidente, principalmente dos anos 50 em diante, anos 60, tem esse escopo: encontre-se a si mesmo. Não tem muito a ver com o conheça-te a ti mesmo de Sócrates, lá da antiga Grécia. Aquele era outro princípio, estava baseado na razão, na lógica, na compreensão intelectual dos conceitos. É outra coisa. Dentro da nova era, esse encontrar a si mesmo é totalmente esotérico, praticamente esotérico. É uma forma de penetrar numa divindade interna, ou seja, na compreensão, na ideia de que somos deuses. Somos deuses, e na medida em que nos encontremos dentro de nós mesmos como deuses, bem, ali estaria resolvido o problema da finitude e da falta de sentido da vida absolutamente material. E isso implica no quê? Em outro passo antirreligioso, ou melhor, um outro passo anticristão, muçulmano e até anti-judaico. É a busca pela individuação e não mais a busca por Deus. Porque o ser humano, o católico, o protestante, o crente, seja lá quem for, o cristão de um modo geral, busca a Deus. Isso é o que une todos os cristãos. Já a partir desse momento em que sentimos um medo da finitude porque já não existe Deus, buscamos algo que em nós possa solucionar esse problema. Se eu acredito que dentro de mim existe um Deus, bom, eu vou atrás deste Deus dentro de mim. Porque nas religiões eu só encontro um Deus fora de mim. Um Deus que me compreende, que me salva, mas que está fora de mim. Bem, se eu passei a desacreditar dessa relação, só resta buscá-lo dentro de mim. E aí, como fica? Fica exatamente isso. Cada um se torna o salvador de si mesmo, ou pelo menos entra na busca entra nesse processo de salvar a si mesmo, deixando de lado os outros. E assim fortalece-se essa ideia de uma sociedade totalmente hedonista e totalmente egoísta. A falta da percepção do outro, do diferente. Isso é o que nós estamos vivendo. Também é uma dessas condições aí que, digamos assim, estão para além das culturas, da fé, da religião, do regionalismo, do nacionalismo e assim por diante, que tem como escopo Deus, pátria e família. Não. Agora, a universalização é a busca pelo eu. Ou pelo menos a busca pelo eu é algo que se dá como também universal. Sempre foi assim em todas as culturas. E não é verdade. Então, para isso, evidentemente, que é preciso criar um medo generalizado. E hoje nós estamos vendo aí como serviu para isso, como tem servido para isso as pandemias. Qual que é o modelo hoje encontrado para superar um pouco o medo? O recolhimento, o isolamento. Cada vez nos isolamos mais dentro daquela condição do asceta que entra para dentro de si. O outro não só não importa mais, como é visto como um perigo. Então estamos cada vez mais prisioneiros deste medo. E a única forma de vencê-lo daqui para frente será aceitar completamente essa nova condição. Viveremos cada vez mais isolados e, evidente, mais isolados e temerosos, certamente. Então estão aí os pilares do globalismo. São exatamente nesses pilares em que se assenta toda a política global hoje.
Ah, mas em função do quê? Por que tudo isso? Bem, isso aí nós vamos ver na sequência. Mas podem ter certeza que tudo isso termina não num projeto de poder, não um projeto econômico. Tudo isso termina na adoração ao maligno. Podem ter certeza, porque o fim de toda essa história acaba dando no culto ao mal, no culto ao diabo mesmo, para ser mais direto e objetivo. Então, a relação entre todo esse processo do globalismo que começa lá, vamos dizer assim, de modo mais explícito durante a Primeira Guerra Mundial, de modo mais forte, mais decisivo, né, definitório, ele dá um salto em um determinado momento, ele salta para uma questão totalmente esotérica ou espiritual, como queiram, ou dos mistérios e assim por diante. Tem uma descontinuidade, a questão começa, nós podemos analisá-la pelo aspecto econômico, pelo aspecto político, mas num determinado momento temos que dar um salto para o espiritual, para o secreto, para o esotérico, e assim por diante. Isso, então, nós temos que fazer também daqui para frente, dar esse salto, tentar encontrar o motivo final, último, do porquê tudo isso aconteceu historicamente até chegarmos nesse momento aqui. Dona Lucimar, alguma informação? Ah, tem superchat? Dona Lucimar está avisando que temos aqui um novo superchat. Bem, então por enquanto é isso. O Ricardo mandou um superchat. Boa noite, professor. Faço uma live com Mauro Fagundes, já tinha lido. Marcos Giovanni mandou um superchat, resgatando almas para Jesus. Muito obrigado, Marcos Giovanni. Marisa Beatriz Ferreira, muito obrigado, Marisa. Boa noite, professor. Muito obrigado. Filadélfio Lamonier, muito obrigado pelo superchat, irmão. Luiz Antônio Borges, muito obrigado pelo superchat, Luiz. E o Gilberto Bars também mandou um superchat. Grande professor, parabéns pela sua análise sobre o golpe globalista da ameaça ao planeta. É uma pretensão deste canalha. Cabe a nós não engolirmos mais esta idiotice. A venda do medo é a arma dos terroristas. Sim, acontece. O problema é o seguinte, né? Nós temos sim, um medo exagerado disso, mas esse medo também se justifica, porque veja só, Gilberto, claro que existem hoje áreas depredadas, muitas áreas depredadas do planeta. É claro que existe um problema ecológico em muitos lugares que se tornam desertos e depois, com o passar dos séculos, os milênios, voltam a se recuperar. Mas enfim, a Terra sempre teve vários problemas, mas pela ação do homem também, isso é inegável, que em alguns lugares a vida ficou complicada. Em alguns lugares na China, em determinados dias da semana, não dá para se enxergar um palmo adiante do nariz por causa da poluição. Isso é real, isso é verdade. Existe o aquecimento global, existe o aquecimento dentro das cidades, não é global, mas quando você chega dentro de uma cidade, a temperatura é muito maior do que no campo. Existem todos esses problemas, são reais também. Mas numa escala em que é dada, ou na dimensão que é passada, aí sim existe um grande salto. A gente não pode esconder. Existe poluição? Sim, existe. Existem rios poluídos? Existe. Existem rios que já não têm peixe? Existe. Existem mares sem peixe. E assim por diante. A água não tratada, né, gera doenças? Gera. O homem que não sabe explorar o meio ambiente acaba se tornando refém dele? Sim, isso é óbvio. Mas tudo isso pode ser aos poucos, né, amenizado, e o planeta se recupera em pouquíssimo tempo. A natureza tende a se recuperar rapidamente.
Mas a forma como é passada, né, a gente tem a ideia de que o mundo vai acabar daqui a pouco. Mas além disso, nós temos aí os acidentes provocados, né, as experiências com HAARP, e além disso a mão de Deus, a própria mão de Deus. Nós não podemos esquecer isso. Em determinados momentos históricos, a natureza respondeu com fúria ao homem, não porque a natureza é viva e tem sentimentos, mas porque Deus quis, porque Deus permitiu. Então, é possível também que algumas catástrofes que estão por vir sejam só por causa da mão de Deus e outras sejam por causa da mão humana. Uma por essas novas tecnologias de causar acidentes naturais e outra pela ação do homem mesmo. Por causa da corrupção, da ganância, da falta de planejamento e assim por diante, existem vários fatores que podem nos dar essa ideia de que tudo está por um fio. Mas o pior para nós sempre foi a relação com Deus. Deus é que é poderoso, Deus é que pode acabar com tudo de uma hora para outra, se assim Ele quiser. E não a ação humana. A ação humana, ela é sempre passível de reversão, é sempre possível mudar o que foi feito de ruim. Agora, o pecado, propriamente, aquele que ofende a Deus de um modo irreversível, esse não é possível ser impedido. Quem pode segurar a mão de Deus? Vejam, quantos abortos hoje são feitos no mundo? Só quantos foram feitos hoje, no dia de hoje? E quantos vêm acontecendo através dos anos, das décadas, do século? Quantos milhões e milhões de crianças impedidas de participarem do banquete da vida? Tudo isso chegou a Deus. Tudo isso subiu a Deus, deve estar pronto. O cálice da ira do Senhor, como diz o Apocalipse, transbordou. E isso terá um preço. E esse preço, evidentemente, é o que nós devemos temer. Não é a questão do planeta propriamente. Deus pode fazer um planeta 10 vezes melhor do que esse em segundos, se quiser. Mas a questão não é essa, não é saber o que Deus pode ou não, é saber o que nós podemos fazer para nos aproximar de novo de Deus. E isso ninguém nos ensina. Aliás, estaremos cada vez mais cerceados, mais proibidos de falar sobre isso. É isso tudo que esse grande poder que manda no mundo hoje não quer. Não quer, pelo contrário, quer separar o homem cada vez mais de Deus, para que o homem siga, né, a sua sina de pecado e traição até o fim. Então, claro, né, temos todos esses problemas aí, mas evidentemente que isso não significa nada perto do real problema que nos tem ameaçado, que é a nossa relação com Deus. Uma humanidade sem Deus não tem futuro, irmão. Não é uma humanidade com o rio poluído que é o problema. Não é a realidade, uma humanidade que não tem mais matas ciliares, que não tem mais um mundo onde o ursinho já não tem mais gelo. Isso não é problema. As coisas se recuperam rapidamente. O nosso problema é com Deus. Quando nós rompemos definitivamente a relação com Deus, as consequências são pesadas. E é nisso que os senhores do mundo querem que cheguemos nesse ponto trágico em que Deus seja obrigado a concordar com o diabo, que o diabo estava certo. É isso que o diabo quer, porque quando o diabo se recusa a servir o homem por soberba, por achar que o homem é inferior, o homem, eu digo, o ser humano, o totalmente homem e totalmente Deus, a Jesus Cristo propriamente, por achá-lo inferior, ele desprezou a humanidade. E por conta disso houve a primeira rebelião de que se tem notícia, o pensamento revolucionário por excelência. Bem, o que acontece com o diabo de lá para cá? Ele vem sistematicamente acusando a mesma coisa. Eu estava certo, não se pode servir ao homem, ele não vale nada. É por isso que o diabo quer destruir a humanidade, para depois dizer a Deus, você errou. Percebe? No fundo é isso. Esse é o projeto, ou melhor, esse é o fundamento da revolta. O
fundamento da revolta é esse: não servirei a criatura humana. Porque o diabo, como um anjo, estava a serviço do ser humano. E o diabo se recusou. Não, eu sou maior do que ele, sou mais inteligente, não o servirei. E aí? E aí acontece que todo o pecado humano é decorrência dessa sedução. O diabo vem nos seduzir para que, com o afastamento de Deus, né, Deus acabe se convencendo ou se deixando convencer de que realmente não tem ninguém aí para salvar, a humanidade não deu certo, eu errei. É claro que tudo isso é uma grande besteira, porque Deus não errou. Se existe um homem, e esse é Jesus, a humanidade de Jesus toda justifica a criação divina. Porque, embora nós sejamos pecadores, em Cristo nós temos o modelo, em Cristo nós temos a perfeição. E o diabo já está perdido por causa disso. Mas, porém, contudo, não custa levar a humanidade à perdição, já que ele está perdido. E o nosso problema é esse, fundamentalmente esse, não existe outro maior. Por isso que todo esse projeto de dominação, de escravização mundial, de degradação moral, tem um objetivo, tem uma finalidade, ele tem um objetivo lá no final, que é fazer a humanidade perder-se inteiramente, perder a salvação, perder-se de Deus, separar-se de Deus. Só aí, esse é o motivo de tudo isso estar acontecendo. E detalhe, Deus permitiu. Deus permitiu. Porque é aquela história, é o livre-arbítrio. Eu não posso impedir você de se afastar de mim. Se você quiser seguir o teu caminho independente de mim, eu não posso decidir por isso, eu não posso interferir nisso. Posso ficar aqui te esperando o teu arrependimento e a tua volta, mas não posso impedir você dessa liberdade. Então é por isso que Deus permitiu toda essa ação diabólica, porque aqueles que o procurarem o façam também de modo livre, por amor, por puro amor e dentro da mais total liberdade. Deus não vai buscar ninguém à força, vem aqui e me adore. Quem faz isso é o diabo, né? Bem, acho que é isso, né? Então, vamos ficando por aqui, acho que já fomos muito longe, né, dona Lucimara? Algum recado importante? Tem dois recadinhos que você lesse. Não sei se as pessoas ainda estão na live, um deles é esse aqui. O Carlos Alves da Silva, professor, manda uma boa noite para nós caminhoneiros. Uma boa noite para todos os caminhoneiros. Eu sigo muitos caminhoneiros aí. Sigo nos Estados Unidos o 18 Rodas. Como é que é o nome? 18 Rodas? Não lembra? Isso. E o Kiko Borghese aqui no Brasil. O Kiko Borghese está com um caminhão novinho. Se não me engano, é o Camaleão. Eu acho que os caminhoneiros conhecem o Kiko Borghese. Ele é de Garibaldi, de onde que ele é? Dona Lucimar não sabe, não curte caminhoneiro. Um beijo no coração de todos os caminhoneiros, eu curto muito vocês. E tenho uma vontade, você sabia, Dona Lucimar, que o meu sonho era ser caminhoneiro? Eu vejo o Kiko Borghese naquele Volvo, um Volvo novinho, deve estar instalando de novo. Me dá uma vontade. Tem mais vontade. Pablo e Música PLM, boa noite, professor. Peraí. Boa noite, professor. Grande abraço, direto da Polônia. Pablo e Música. Abração, irmão. Beijo a todos aí, Polônia. Todos os teus vídeos têm visualização aqui em Varsóvia. Olha só, dona Lucimar. Obrigado pelo trabalho, muito esclarecedor. Deus continue te abençoando. Muito obrigado, amém. A você também, a todos vocês aí, Polônia. A Polônia está no nosso coração, né? Polônia está no nosso coração, não... E vejam, eu tenho motivos para admirar muito a Polônia. Eu morei em Curitiba há muitos anos, né? Era tempo do Jaime Lerner, ele tinha feito ciclovias em toda a cidade, construiu lá
no Parque São Lourenço, no Parque São Lourenço, ele trouxe uma réplica de uma casa polonesa, né? Toda de madeira, só encaixada, né? E eu ia lá toda semana, pegava minha bicicletinha, ia pela ciclovia, saía do Cristo Rei, ia até o São Lourenço e ficava lá curtindo, né? E vi o Papa João Paulo II, São João Paulo II. Tive esse prazer, visitou Curitiba. Então, meu irmão, um beijo a todos vocês aí, nós somos juntíssimos. Polônia é um exemplo hoje, né? Professor Neymar Silva Leme, é o nome dele, né? Então, professor Neymar Silva, eu acompanho o professor já há algum tempo, mas é a primeira vez que me manifesto no canal. O professor honra o título e enobrece a docência. Como professor me sinto representado e honrado. Pô, muito obrigado, professor Neymar. Muito obrigado, não mereço, mas agradeço. Obrigado pela força, obrigado pelo elogio. Deus te abençoe, irmão. Muito obrigado. É isso então, dona Lucimar. Vamos embora? Vamos ver, temos mais algum superchat aqui, não? Então é isso, né? Nós estamos agora com 642 almas na live. Quero agradecer a presença da dona Lucimar Neivert, que esteve aí na moderação, da nossa querida amiga Ofélia Monteiro, que esteve na moderação também, e da Solange Morrone, né? Peraí, mas tem mais um superchat aqui. O Filadélfio Lamoneiro mandou um superchat. Eu sou pastor há 15 anos, mas hoje eu vi alguém levar a palavra de salvação de uma maneira linda. Pastor, muito obrigado. Filadélfio Lamoneiro, mas eu acho que o Filadélfio tinha mandado outro superchat, não tinha? Não. Tinha sim, ó. Ele estava aqui, estava falando aqui, foi o pastor Filadélfio Lamoneiro. Professor, fala sobre este caso de peste negra. Nós vamos ter que entrar nisso, evidentemente, porque quando a gente vai falar, quando a gente entrar... Hoje eu só fiz uma alusão a esses pilares necessários para levar a humanidade à perdição de Deus, ao afastamento total de Deus. Mas é claro que tudo isso aí, vejam só, se vocês lembrarem, se não me engano, foi em 1997. Quando foi que teve a crise econômica do governo Fernando Henrique Cardoso? Inclusive foi ali que o real se desvalorizou pela primeira vez. Foi uma crise econômica muito forte, né? Foi, se não me engano, eu não lembro se foi em 1997 ou foi em 1998. Por aí, né? 97, 98. Presta atenção, pastor Filadélfio. Ali o real, né, estava sólido, estava forte, se não me engano era quase 1 por 1, né? Ou era 1 por 1. De repente tudo mudou. Eu não me lembro quem que era o presidente do Banco Central, era Paulo, se alguém lembrar aí, o diretor do Banco Central do governo Fernando Henrique, quando teve essa crise, foram todos chamados para Washington para discutir lá com o FMI uma nova reforma, chamada reforma, né? Uma nova reforma macroeconômica. O real tinha ido para o saco, né? Desculpe o termo, mas foi isso. E vejam que interessante, estava nessa reunião Jorge Soros, estava nessa reunião um representante do Clube de Roma, estava lá o pessoal do FMI, e depois, antes disso, o Fernando Henrique já tinha ido ao Washington, e depois mudou-se tudo, veio uma nova fase do real. Eu não me lembro bem dos detalhes, para não falar besteira, vou ficar por aqui, mas só para essa lembrança. E uma coisa que pouca gente se deu conta, falava-se muito da crise econômica, mas ali, exatamente ali naquele momento, surgiu a gripe suína, né? A gripe do porco, lembra? Ou foi foi a gripe do porco, exatamente a gripe do porco.
já estava ali em estudo a pandemia. Então, veja, já estava também associada com a economia, evidentemente que estava. Já era um grande laboratório para isso que veio agora, só que numa escala muito, muito menor. Mas tudo se encaixando, porque o mesmo que aconteceu lá nos anos 90, no final dos anos 90, a partir dali, eu acho que foi em 97, mudou tudo. O governo parou de dar dinheiro para os estados, a dívida pública triplicou, houve congelamento de preço, houve congelamento de salários dos funcionários públicos, houve cancelamento de concursos e assim por diante, cancelamento de investimentos na área social. Foi uma revolução. E junto com isso veio a tal, na mesma época, coincidentemente, a gripe do porco. Eu vou dar uma lida, vou pesquisar isso aí, vou trazer esse assunto, mas está ligado. E a gente não lembra mais, mas está ligado. E depois a mesma coisa. Sempre quando há uma crise, vem junto esse troço aí. Uma pandemia, uma ameaça de pandemia. Agora, e tudo era laboratório. Agora numa escala muito maior, como nós estamos vendo aí. O que vem em seguida? Quebradeira total e mais arroxo. Arroxo e mais arroxo. Se em 97 foi um arroxo violento que pegou a classe média em cheio, imaginem agora, porque pegou a classe média, mas a classe média tem como passar uma crise, mas e o pobre? Imaginaram agora, o que virá agora? Se nós pegarmos aí, quem lembra de 97 vai saber, vai dizer, olha, foi duro. Foi um arroxo violento. Imaginem agora. O que será agora? Né? Era uma lã, mas Não, o Armínio Fraga veio depois. Era o Paulo, presidente do Banco Central. Paulo alguma coisa, não me lembro mais. Filadélfio Lamoneiro, obrigado eu, Filadélfio. Um grande abraço, irmão. Então estejamos preparados. Sei que é pastor, informe as tuas ovelhas. Preparemo-nos na fé, mas também os remédios que Deus manda, que Deus tem mandado, né? Medicamentos naturais, comida, algumas que não são tão perecíveis, vamos, quem puder, né? Estocar um pouco, mas ajudar os outros também. Né? Porque não adianta nada, o egoísta não vai se salvar não, por mais que a geladeira e o estoque dele lá estejam cheios, cuidado, as coisas vão complicar muito, nós estamos chegando no tempo, né? Não precisa nem dizer, todo mundo sabe, né? Chegou, os tempos chegaram, né? Tem mais superchat? Sergio Lima, muito obrigado, Sergio. Professor Belei, sou cristão adventista desde o berço e o amigo me fez entender melhor hoje a guerra entre o bem e o mal. Gratidão. Eu é que agradeço, Sergio Lima. Muito obrigado. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe. Mara, também tem uma Mara. Mara? Mara Torrezão, Mara. Ah, sim, a dona Lucimar me informou aqui. Muito obrigado, Sergio. Deus te abençoe. Mara Torrezan Mara mandou um superchat, mas não disse nada, não fez nenhum comentário. Muito obrigado, Mara. Deus te abençoe. Muito obrigado. A Neide Leite manda um abraço lá na Indonésia. A Neide Leite. Neide Leite. Neide Leite está na Indonésia. Pô, mas a gente tá... né? A gente é pequeno, mas é metido, né? Até na Indonésia nós temos a nossa querida amiga Neire Leite. Um beijo no teu coração, Neire. Deus te abençoe. Deve ser aí o quê? 8 da manhã? Quase 9 da manhã. Puxa vida. Muito obrigado pela tua audiência aí do outro lado do mundo. Um beijo no teu coração. Então é isso, né, dona Lucimar? É isso. Polônia, Indonésia. Estamos bem, né? Pois é, esse dia que tinha dado. Nós é pobre, mas nós é metido, né?
Vamos dar um tchau. Dona Lucimar vem aqui para dar um tchau também. Nós é pobre, mas é limpinho, né? Não é assim? Não é esse o bordão? É. Nossa! Oi, pessoal, ela tá tudo toda bem? peluda, olha Tá só. frio, tá muito frio aqui. Você é a abominável mulher das neves, então? Que horror. Então, ué, você nem aparecia agora. Eu apareci tá aparecendo. 3 horas depois. Então é isso, fiquem todos com Deus, um beijo a todos, obrigado a todos que colaboraram no Superchat, obrigado a todos que estiveram com a gente, 634 almas agora, 2.000 likes, beijo no coração de todos, até amanhã. Até, tchau pessoal. Se Deus quiser, Se né? Deus quiser. Amém. Beijo a todos. Até. Tchau. Tchau.